O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O tema proposto para a noite de hoje é Maria, Mãe dos Missionários. Mas será que Maria entende de missão? Ela foi missionária? Os apóstolos, nós sabemos que sim, andaram pelo mundo inteiro, o mundo conhecido. Mas Maria, a gente sabe que mais longe que ela chegou, segundo a tradição, foi na Ásia Menor, hoje Turquia, lá em Éfeso. Inclusive tem uma casa lá e tem um túmulo lá também, onde diz que Maria permaneceu por um tempo, por algumas horas, alguns dias, 3 dias na verdade, e é o que nós temos, chamado a Casa da Santíssima. Mas, biblicamente, tendo a palavra de Deus como fundamento, aonde está Maria missionária? Está. Ela foi missionária. E, na verdade, foi a primeira missionária do Novo Testamento. Pois vieram muitos outros, mas ela foi a primeira. Para poder falar, da sua ação missionária, nós temos que recordar aquele evangelho que nós conhecemos como visita de Maria à sua prima Isabel, não é? É o evangelho de São Lucas, capítulo 1,
a partir, né, do versículo 39 em diante. Nós conhecemos bem, inclusive tem até uma festa no dia 31 de maio, é o dia do meu aniversário, é dia também da festa da visitação de Maria. Então eu gostaria de lembrar um pouquinho o evangelho da visitação de Maria, de Lucas 1, 36 em diante. Logo após Maria ouvir, né, do anjo que a sua prima Isabel estava grávida, diz a palavra que ela partiu às pressas. E o que é missão, gente? É partir às pressas. É isso que é missão. Vocês sabem que o nome igreja quer dizer chamados para fora, né? A palavra igreja, o eclésia, significa assembleia, mas o sentido maior, mais amplo, significa chamados para fora para uma assembleia, isto é, para fazer parte do povo de Deus, lógico, entendendo, né, o sentido que Jesus aplicou à assembleia, ao seu povo. Então, a palavra igreja quer dizer isso, chamados para fora. Fora de onde? Em primeiro lugar, fora de nós mesmos, né? Que nós somos bem acomodados, nós queremos que venha o reino de Deus para nós, né? Mas muitas vezes nós não queremos levar esse reino de Deus para os outros. Se uma coisa nos interessa, nós damos a volta ao mundo, mas se não nos interessa, nós não vamos nem até a esquina. E parece, gente, que a missão não nos interessa. Eu não sei se nós católicos ficamos acomodados, né? Nós ficamos sempre esperando que as pessoas venham à igreja, que as pessoas se reúnam, né? Tá bom, é bom também, né? Mas nós devemos lembrar, gente, que por mais que tenha gente dentro de um templo, ainda é a minoria, muito minoria, não é? Mas por que é a minoria? Será que as pessoas não gostam? Ou será que elas não ouviram ainda? Algumas até são religiosas, mas o fato de uma pessoa ser religiosa não necessariamente quer dizer que ela é evangelizada. Eu me lembro que eu nasci numa família católica, né? Fui batizado, fui crismado quando criança, né? Eu nasci, batizei, acho que alguns dias depois o bispo veio na cidade e aí eu fui crismado, mas fiz catequese, primeira comunhão, perseverança, tudo isso, né? Em casa nunca faltou esse cuidado religioso. Vocês acreditam, gente, que mesmo participando da missa, teve um tempo que participava da missa até diariamente, participando de grupo de jovens, eu não conhecia Jesus. Não é que eu não conhecia porque eu nunca tinha ouvido falar, lógico que sim, né? A gente ouve muito, mas quando eu falo conhecer, gente, eu falo uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, eu não tinha tido, e eu descobri isso ao fazer um encontro chamado experiência de oração, em Santa Branca, quando, né, um senhor, assim, muito simples, falava de maneira muito simples, né? Ele falou sobre Jesus, e eu tive uma experiência, é como se Jesus tivesse se colocado diante de mim e tivesse dito: eu sou Jesus, muito prazer. Sabe, foi uma coisa que eu guardo até a data, não vou falar a data para vocês não fazerem conta, mas eu guardo até a data, o dia e a hora, porque foi algo, gente, que transformou a minha vida. Não é que eu tornei santo, não é uma transformação moral, é uma transformação existencial. Deu um sentido para a minha vida e deu um sentido para tudo que eu vivia, né, no meu grupo de jovens, na igreja. Antes disso, havia uma falta, havia um vazio, havia, assim, não sei dizer, né, mas parece uma carência espiritual. Mas a partir deste dia, houve uma transformação na minha vida. Eu digo para vocês que eu só estou aqui hoje por causa desse dia, por causa dessa experiência. Eu tinha alguns tempos atrás dessa experiência, tinha até me afastado da igreja, não fazia mais sentido
viver a fé, ir na igreja, não sabia por que eu ia, estava lá, mas não sabia por que eu ia. Mas quando eu tive essa experiência, desse encontro pessoal com Jesus, né, dessa experiência do tipo, né, que os apóstolos tiveram, não do mesmo jeito, cada um é um e cada um tem uma experiência diferenciada, mas aquele encontro, né, que fez com que aqueles homens quisessem seguir Jesus. Então eu digo que a minha vida fez um AC/DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Foi uma maravilha, foi uma transformação, e está viva até hoje essa experiência no meu coração, não como uma lembrança do passado, mas como uma realidade do presente. Então, veja, mas para que isso tivesse acontecido, não é? Alguém veio falar comigo, alguém me fez um convite, eu ouvi a palavra, né? A gente chama hoje de querigma, o primeiro anúncio. Eu ouvi a palavra da boca de uma pessoa de maneira ungida, cheia do Espírito Santo, e aquilo caiu no meu coração. Eu já tinha ouvido, mas não tinha caído no meu coração, mas naquele dia caiu no meu coração e foi crescendo, né, como uma experiência vivencial, de sentido para a minha vida. Mas foi necessário que alguém saísse, fosse para fora, né, não ficasse esperando que eu viesse, que outros também viessem. Alguém foi, né? Esse é o sentido verdadeiro de igreja, esse é o sentido verdadeiro de missão, né? Nós temos ouvido aí da boca do Papa Francisco, uma igreja em saída. Ele fala para ir para as periferias. Que periferia que são essas? Não é ir para bairros distantes, também, lógico, até para países distantes, também é, mas é ir aonde há necessidade. Às vezes a periferia, a gente fica num canto da nossa casa, né? Às vezes é em relação familiar nosso, um vizinho nosso, uma pessoa que nós conhecemos, ou uma pessoa que nós acabamos de conhecer, que a gente às vezes poderia aproveitar para fazer uma missão, para sair para fora, né? E deixar a nossa voz também sair para fora, e a gente testemunhar o amor de Deus e a presença de Deus na nossa vida. Não precisa carregar uma Bíblia, não precisa tacar a Bíblia na cabeça de ninguém, nem muito menos querer obrigar os outros, ou ficar com certas chatices religiosas. Hoje tem muita gente que é fanática, que é chata, que é amarga, que é azeda. Acho que isso é evangelização, fica só jogando questões morais, isso aí vem depois, né? O Espírito Santo trabalha tudo em nós, mas num primeiro momento, não é isso que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para falar de pecado para os outros. Eu falo assim, lógico que o anúncio também fala, né, que o pecado nos afasta de Deus, mas eu falo assim, ficar apontando, né, o dedo na cara dos outros. Você é pecador, você não presta, você é isso é farisaísmo. Isso é uma coisa que não é a nossa missão, né? O Senhor nos chamou para anunciar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É a salvação. Também traz o perdão dos pecados, traz a vida nova, e nós somos chamados, gente, a ir, né? Vocês sabem que Jesus disse: ide por todo mundo, sabe? Mas aí um dia, lendo um livro sobre missão, o autor dizia que foi traduzido errado a palavra ide por todo mundo. Ele fala, não é ide, né? No original é indo por todo mundo. Indo por todo mundo, gerúndio, né? Se não me engano, indo por todo mundo. Eu falei, mas qual a diferença de ir e de indo? Tem uma diferença muito grande. Veja, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vão dizer que eu estou com muita sede, aí eu peço para uma das acólitas aqui, né? Alguém aqui do altar, olha, por favor, você podia ir lá buscar um copo de água para mim? Então a pessoa não estava pensando, mas como eu disse, ela saiu e foi, né? Saiu ali, ela estava sentada, tranquila, ela foi. Agora imaginemos a mesma cena, mas eu vejo passar aqui a acólita, né? Eu pergunto, onde você está indo? Ela fala assim, eu estou indo tomar água. Eu falo, então você pode fazer um favor de trazer um copo de água para mim? Ela já estava indo, né? No outro caso era um ide, por favor vá. Agora não, agora você está indo. Então o que significa missão, gente? Enquanto a gente está indo para onde? Indo para a vida, indo para casa, indo para o trabalho,
indo para os relacionamentos, né? Indo para as nossas obrigações dentro da sociedade, o indo, isto é, em todo lugar, a todo momento, a todas as pessoas. Antigamente isso era chamado em grego de oikos, né? Oikos, inclusive a própria palavra pároco quer dizer isso, para oikos. O que quer dizer assim? Para as casas, né? Para as casas ou para as famílias, até melhor, para as pessoas, isso que é o papel do pai. E para paróquia, também para oikia, que quer dizer junto às casas. Esse é o sentido original da palavra paróquia, né? A paróquia vai celebrar aniversário, então vamos saber o que significa paróquia. Junto às casas, né? O pároco, junto às famílias, junto às pessoas, né? Então eles utilizavam esse termo, oikos. Quem que é oikos? São aquelas pessoas do nosso relacionamento, nossa família, nossos vizinhos. Está cada vez mais difícil ter contato com os vizinhos, mas nossos vizinhos, eu moro em prédio, para você ouvir um bom dia é a coisa mais difícil que tem, né? Mas nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, enfim, gente, os nossos relacionamentos é o lugar da nossa missão. E o que fez Maria, né? Nesse evangelho chamado da Anunciação? Ela foi até a casa da sua prima Isabel, da sua parenta, né? Algumas traduções traz parenta, mas a gente entende como prima dela. Ela foi lá. O que ela foi fazer lá, gente? Ela foi às pressas. Vocês sabem que Isabel já era avançada em idade. Será que ela era uma curiosa, né? Nossa, minha prima já está com a idade tão avançada, já passou da menopausa faz muito tempo, está grávida, vou dar uma olhada para ver esse fenômeno, né? Tenho certeza que muita gente foi na casa de Isabel para ver, né? O que estava acontecendo. Imagina aquele tempo, para ver. Não, Maria não foi para ver. Tem gente que diz assim, ela foi para servir. Vocês sabem que hoje a gente tem tudo fácil, a gente reclama de ter que apertar botão para ligar a luz, né? Um dia nem vão precisar, e tem lugares que nem precisa mais, basta a voz, né? A Alexia, né? Já basta falar com a dona Alexia que ela já resolve tudo para nós, né? Então vai chegar um tempo, nós não vamos nem fazer isso, né? Nem apertar o botão, só que vamos morrer mais cedo, porque não se mexe mais, né? Então não vamos fazer mais nada. Talvez até o pensamento da gente comece a ativar as coisas, não sei. Creio que nós vamos chegar a esse ponto aí. Mas naquele tempo, gente, imagina, né? Mais de 2000 anos atrás, não era assim, a vida não era fácil. Tinha que buscar água, tinha que ir na fonte, tinha que lavar roupa na beira lembra da samaritana? Ela estava lavando roupa, foi buscar água e era um lugar também onde as pessoas lavavam roupa. Então a vida não era fácil. Então tem gente que fala assim, tá. Então Maria foi lá para servir sua prima Isabel. Provavelmente ela serviu, gente. Ela não acredito que Maria fosse preguiçosa, né? Então ela estava acostumada a fazer o serviço. Ela ficou sentada no sofá vendo televisão. Não, ela foi ajudar a lavar roupa, fazer comida, né? Isabel já estava no 6º mês dela, então já estava pesando, né? E ela não era novinha mais. Então lógico que Maria serviu. Porém tem uma coisa, gente. Isabel estava no 6º mês. Guarde bem, vamos fazer umas contas aqui. Isabel está no 6º mês. Sabe quanto tempo Maria ficou com Isabel? 3 meses. Então faça a conta agora. 6 mais 3, 9 meses. Quando a mulher dá a luz. E diz que quando Isabel deu a luz, Maria foi embora. Olha que coisa. Quando mais Isabel precisava, Maria foi embora, ficou 6 meses, chegou no 6º mês, foi embora, depois de 3 meses, ficou lá por 3 meses. Então, se de fato Maria tivesse ido para servir Isabel, Maria teria ficado mais tempo, gente. Por que Maria não ficou? Eu vou explicar por que ela não ficou, tem a ver com missão, né? Porque tinha gente para ajudar. Até hoje, a cidade de Isabel, segundo a tradução, chama Alcarém, que é uma vila, gente, pequenininha de tudo. Imagina como era naquele tempo, meia dúzia de casa, né?
Então as vizinhas se ajudavam, as pessoas se ajudavam, não tinha necessidade de Maria se deslocar de um lugar tão longe, pelas montanhas, clima de deserto, durante o dia frio, calor, à noite frio, não é? Para ir lá, para voltar, depois, quando mais Isabel precisava. Mas Maria não foi para ajudar a sua prima Isabel, não era esse o objetivo dela. Quando Maria chega na casa de Isabel, e diz assim, quando Isabel ouve a saudação de Maria, qual foi a saudação de Maria? Provavelmente foi Shalom, provavelmente, né? Que era o jeito que os judeus se cumprimentavam e se cumprimentam, até o dia de novo. Shalom, Isabel. Quando ouviu, o que aconteceu, gente? Né? O que aconteceu? João Batista pulou de alegria, né? Dentro de Isabel, e Isabel... Maria começou a cantar, né, o Magnífica, né, o Senhor fez em mim maravilhas. Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres, que a gente usa na oração da Ave Maria, o Senhor vai cumprir as promessas dele, você acreditou, e mudou toda, porque sabe, gente, que apesar da alegria de receber João Batista, havia uma tristeza naquela casa, porque o marido de Isabel, Zacarias, porque havia duvidado das promessas de Deus, estava mudo, não estava falando, né? Ele só foi falar quando João nasceu. Então havia uma certa tristeza, né? Ali misturado com alegria. Mas quando Maria chega e ela fala Shalom, né? Shalom quer dizer tudo de bom, mas é muito mais do que o termo que a gente usa, tudo de bom. Para ele significava assim, a paz que vem de Deus, a paz do Messias, né? E na boca de Maria aquilo era mais realidade do que na boca dos outros. E Maria fala Shalom, e tudo muda e as coisas acontecem. Mas por que, gente, que ela fica só 3 meses? Aí nós temos que ir lá para o Antigo Testamento, lá na segunda Samuel, no capítulo 6, nos versículos 11 a 15, se não me engano. Lá diz uma história parecida. Diz que a Arca da Aliança estava indo para uma cidade, não é? Mas teve que parar. Houve um problema lá, teve que parar, né? Davi dançou diante da arca, olha, veja, Davi dançou diante da arca, guarde isso também. Davi dançou diante da arca, daí a arca foi para a casa de um tal de Obed, né? Ficou na casa de Obed 3 meses. 3 meses a arca ficou lá. Então qual é o significado? Maria é como a Arca da Aliança, ela leva Jesus, e do jeito que Davi dançou diante da arca, João Batista dançou dentro do ventre de Maria, de alegria por estar diante da Arca da Aliança, que não carregava mais, como a arca antiga, tábuas de pedra e alguns símbolos, né, da libertação de Israel, o bastão de Moisés, um pouquinho do maná. Não, carregava o quê? O próprio Jesus. Então quando ela chega com Jesus, o que ela foi fazer, gente? Na casa de Isabel, ela foi anunciar Jesus, ela foi falar de Jesus, ela foi contar para Isabel, não como fofoca, ou não é isso, né? Ela sabia até que ia dar problema para ela, porque ela não tinha, né, vivido maritalmente com José ainda, estava vivendo. Então não foi para isso que ela foi para anunciar Jesus, para levar Jesus, para que Jesus trouxesse para aquela família a alegria da sua presença, o amor, a bondade, a salvação. Gente, nós também, assim como Maria, pela presença de Deus que habita o nosso coração, somos também como arcas da aliança. Nós não vamos lá para falar de uma história qualquer, nós não vamos até as pessoas para contar histórias religiosas ou histórias bíblicas. Nós vamos até as pessoas para levar uma pessoa que nós encontramos, pessoa que também nos fez dançar de alegria, mudou a nossa vida, nos deu um sentido novo para viver, nos deu uma motivação para viver.
Então, se nós de fato tivermos essa experiência, porque se nós não tivermos essa experiência, gente, eu vou dizer que nós temos muito pouco para falar e muito pouco para comunicar. Mas se nós já tivermos essa experiência, nós podemos pedir ao Senhor, se não temos certeza, o Senhor com certeza nos dará assim encontro pessoal com Ele. Se nós temos isso, gente, nós temos que ser como Maria. Não é? Porque às vezes nós temos uma devoção a Maria que é muito bonita, muito piedosa, mas às vezes a gente não aproveita muito para a gente, sabe? É uma devoção assim externa. A devoção a Maria, ela não pode ser uma devoção externa que não incida na nossa vida, não faça parte da nossa vida. A devoção a Maria deve ser a devoção da imitação. A partir do momento que nós imitamos, é gerado em nós também aquela vida de Maria voltada para Deus. Aí ela se torna a mãe de cada um de nós. Não é aquela mãe no sentido afetivo, mas sim no sentido efetivo. Aquela, como Abraão foi o pai dos judeus, não é? Porque ele acreditou, Maria, nossa mãe, mas não é no sentido afetivo, mãezinha, tudo muito bonito, mas às vezes, gente, essa devoção tem que ser muito mais do que tocar as nossas emoções. A nossa devoção deve tocar o nosso jeito de viver. Então, se nós temos uma devoção a Maria, nós temos que ver nela, o padre Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, ele escreveu um livro lindíssimo chamado Maria Espelho da Igreja. Então nós devemos ver em Maria a forma de um discípulo viver, mas não só a forma de um discípulo, porque ela era discípula, né? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então cabe perfeitamente nela o termo discípulo, discípula, né? Ela era uma discípula de Jesus, ela não está no lugar de Jesus, ela não é a mestra, ela é a discípula, é mestra, mas enquanto nos ensina sobre Jesus, fazei tudo que Ele vos mandar, mas a verdade é Cristo, mas ela é uma comunicadora da verdade, gente, e ela está dizendo para cada um de nós, aqui nessa imagem que vocês têm, muito bonita, né? Está de mãos postas, nós podemos entender como oração por nós, mas também podemos entender, gente, como alguém está suplicando. Às vezes quando a gente vai pedir um favor para a pessoa e a gente quer falar bem, fala assim, por favor, por favor. Então Maria está dizendo para o pessoal aqui da comunidade Santa Maria, dos que vieram participar dessa novena, por favor, faça como eu fiz, por favor, saiam às pressas para também levar Jesus. Gente, nós ficamos observando o mundo do jeito que está, né? Não dá nem para falar que é tanta loucura. Hoje nós estamos vivendo, gente, um hospício a céu aberto. É hospício a céu aberto. Se for colocar tudo que é louco no hospício, não cabe, né? Então está tudo andando por aí mesmo. Vocês sabem que até no início da igreja, eu não me lembro quem que foi um desses chamados padres da igreja, né? Aquelas pessoas que eram um padre do deserto, era um monge, né? Que vivia no deserto. E ele disse assim, olha, presta atenção, se não tem a ver com os tempos de hoje. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ficar loucas. Quem não for louco será considerado louco. Eu vou repetir. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ficar loucas. Quem não for louco será considerado louco. Hoje em dia, se você não entrar na loucura, não bater palma para maluco dançar, você é considerado louco. Coisas que estão na cara, a pessoa quer enfiar a goela abaixo da gente, você tem que falar a mesma coisa, né? Como diz, está todo mundo vendo que não é aquilo, não, mas tem que ser, né? Não existe argumento. Então nós estamos vivendo, gente, num mundo bem louco, bem perturbado, bem desequilibrado. Tá certo, tá bom, nós olhamos, observamos, mas adianta, gente, a gente só reclamar, o mundo não presta, o mundo sei o quê. Eu vejo gente que fica assim, não, Jesus está voltando, tem que voltar logo. Peraí, ele falou que antes dele voltar, nós temos que percorrer o mundo inteiro. Será que nós já fizemos isso? A gente quer que Jesus volte, gente, para a gente poder se acomodar mais ainda.
Antes que Jesus volte de maneira gloriosa, Ele há de vir, nós temos que fazer Ele voltar através de nós, nos corações das pessoas, não é? Jesus, assim, sinceramente, eu não consigo entender alguns católicos que querem assim, isso já faz muito tempo que é assim, sabe? Não, vamos nos esconder, vamos viver no meio da roça, vamos botar nossos filhos em algumas escolas que são só fala de Deus o tempo todo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não consigo entender, sabe por quê, gente? Para mim vai contra o Evangelho, esse tipo de pensamento, porque Jesus disse assim: eu vos envio como ovelha em meio aos lobos, sede sal da terra, sede luz do mundo. Como é que eu vou no meio dos lobos? Como é que eu vou ser sal da terra? Como é que eu vou ser luz do mundo se eu fico escondido em algum lugar? É mais fácil, lógico, né? De não se misturar com os loucos. A gente se considera são, né? Ou pelo menos um pouco mais são. Então é mais fácil a gente se esconder dentro de uma igreja, é mais fácil a gente se esconder dentro de um grupo, é mais fácil a gente se esconder no meio da roça, né? Só nós e Deus. É mais fácil, tá? É mais fácil. Mas como é que a gente vai cumprir a missão que Jesus deu para a gente? Vocês acham que o tempo de Jesus era fácil? Vocês acham que o tempo de Jesus era melhor que o nosso? É que hoje nós temos internet, gente. Tudo é jogado na nossa cara que a gente tem internet. Naquele tempo não tinha internet, as pessoas sabiam e não sabiam. Hoje todo mundo sabe, a gente vê a loucurada, as pessoas falam o que querem, né? Como diz, é tudo uma loucurada só. Porém, gente, era o mesmo mundo. Jesus disse naquela época: o mundo jaz no maligno. E Ele mandou então que a gente se escondesse do demônio? Não. Ele disse assim, né? O mundo jaz no maligno. Enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo, mas depois que eu me for, vocês é que são a luz do mundo, vocês é que vão expulsar os demônios, vocês é que vão fazer a diferença. Será que nós, como católicos, gente, estamos fazendo a diferença, como Maria fez diferença na casa de Zacarias e Isabel? Nós estamos, olha, tem bilhões de católicos, né? Se for juntar os demais cristãos, que beleza, bilhões, igreja cheia. Gente, Jesus não se impressiona com igreja cheia. Jesus não quer igreja cheia. Jesus quer seguidores. As palavras do Evangelho do domingo, para mim, são as mais importantes. O que Ele disse para Pedro, né? Quis se colocar à frente de Jesus. Quis ir à frente de Jesus, quer dizer, estava atrapalhando Jesus. Para trás de mim, Satanás. Apesar da tradução do domingo estar para longe, mas não era longe. Para trás de mim, Satanás. De que Satanás que ele estava dizendo? Do ser espiritual do inferno? Não, estava dizendo do inferno, não. Do inferno ele expulsava, não era para trás dele. O que é Satanás, gente? Satanás é o ser mais egoísta, mais egocêntrico que existe. Só queria ser adorado. Então o que Jesus está dizendo para nós? Para mim e para vocês. Tem hora que Ele diz para mim e para vocês: o Luiz Fernando, seu Satanás, vai para trás de mim. O Maria, o José, o Antônio, Satanás, isto é, seu egoísta, seu egocêntrico, só pensa em você, só quer saber de você, só quer saber de receber as coisas de Deus. Vai para trás de mim, isto é, come a poeira do meu pé, anda atrás. Os rabinos antigos falavam isso, né? Que o discípulo tinha que comer a poeira das sandálias do seu mestre. Quer dizer, ficar impregnado da vida de Jesus. Vai para trás de mim, vai para o seu lugar. Qual que é o nosso lugar, gente? O nosso lugar é atrás de Jesus. E qual foi, entre tantas coisas, qual foi a vida de Jesus? A vida de Jesus foi vida missionária, gente. Pois Maria começou a acompanhar Jesus, nós vemos pelo Evangelho. Ela estava presente nos diversos momentos. Qual é a vida do cristão? Qual é a vida do católico? É trancado só dentro da igreja? Mas e a ideia de chamá-los para fora? O que a gente faz com isso? Não é, gente, trancado dentro da igreja. Aqui a gente vem para ouvir a palavra, para receber a Eucaristia, para a oração. Aqui a gente vem para se encher do Espírito Santo. Aqui a gente vem para ganhar força. Mas a hora que o padre diz, lá no final, né, dá a bênção, até inclusive muita gente ajoelha, não é hora de ajoelhar naquele momento, é receber a bênção em pé. Por que receber a bênção em pé? Porque na igreja, quando as pessoas estão em pé, significa que elas estão à disposição. A gente ouve o Evangelho não é de joelhos, a gente ouve o Evangelho de pé. Isto é, eu ouço a palavra,
acolha a palavra, procura viver a palavra e anuncia a palavra. No final, ide em paz. Esse ide em paz não é insossegado. Ide na paz do Senhor, na vida do Senhor, na força do Senhor, no poder do Espírito Santo. Ide pelo mundo inteiro, indo pelo mundo inteiro. Eu gosto mais do indo pelo mundo inteiro, fazer discípulos de Jesus. Cada final de missa, gente, cada bênção final de missa, não é só para dar certo a semana da gente, para dar certo a vida da gente, para a gente ganhar uma graça. Não é só para isso. Cada final de missa, cada despedida que existe na missa, gente, não é para a gente ficar sossegado. Na verdade, é um envio que se faz a cada missa que a gente participa. Tem gente que gosta de participar todos os dias, que maravilha. Então você é enviado todos os dias. Mas eu só venho nos domingos, só posso vir nos domingos. Tá bom, você é enviado para a semana toda. Mas de qualquer maneira é enviado sempre para indo, fazer discípulos de Jesus, fazer como Maria, ir visitar as Isabéis, e visitar os Zacarias, e visitar os tristes, e visitar aqueles que passam fome, e visitar aqueles que estão vazios, que estão deprimidos, e visitar aqueles que a gente nem gostaria de visitar. Jesus fala, visita os doentes, mas fala também, visita os presos. Pouca gente vai. É lógico, tem a ver com as cadeias, mas não tem a ver só com as cadeias. Quantos viciados, quanta gente presa nesse mundo a tantas coisas. Nós também, logicamente, precisamos de libertação, mas nós precisamos também ser canais de libertação, de evangelização. Então eu termino dizendo, gente, que é esse o sentido de Maria ser a mãe dos missionários, de Maria dar um exemplo, de Maria gerar pelo seu próprio exemplo, pela sua própria vida missionária. Nós temos a maior manifestação do seu desejo missionário, que ela foi às pressas. Gente, dá a impressão, pelo menos essa ideia que a gente tem, ela saiu correndo. O anjo mal acabou de falar, mal acabou de ir para o céu, pronto, arrumou as malinhas dela. Estou partindo, mãe, estou partindo. Vai para onde, filho? Vou lá para Elcarém, do lado de Jerusalém. Ela morava lá em Nazaré. A distância é considerável, mas uma mulher que já estava grávida, a partir daquele momento o verbo já começou a se fazer carne. Então ela foi, chegou lá, anunciou. 3 meses depois, tal como a Arca da Aliança na casa de Obed, ela vai embora. Por que ela vai embora, gente? Porque a missão dela estava cumprida. A gente fala assim, um dia eu vou descansar, se bem que ninguém quer descansar já, mas um dia eu vou descansar. Mas a pergunta é, nós estamos cansados? Estou cansado, trabalho muito, nossa, tem tanta coisa. Tá bom, mas será que nós estamos também, assim como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, agora aguardo a coroa da justiça que me será dada naquele dia? Quer dizer, ansioso pelo Senhor, mas não depois, não porque viveu sossegado, mas porque consumiu a sua vida como missionário. Daí no finalzinho da vida ele entendeu, agora é a hora de partir. Deixa teu servo ir em paz. Que assim seja para nós, gente, que Maria, ela sirva de exemplo, seja de fato a mãe, não no sentido afetivo, mãezinha, tudo muito bonito, mas parece que isso não muda muito a vida da gente não, mas no sentido efetivo, é a mãe, gerou, fez como Abraão, acreditou, partiu. Eu acredito, eu vou partir, eu vou aproveitar as oportunidades, eu vou pedir a Deus que me dê oportunidades, vou usar minha voz, vou usar meu exemplo, vou usar tudo que eu puder para poder carregar para as pessoas a pessoa de Jesus e comunicar a elas, o meu testemunho. Gente, evangelizar não é uma necessidade de Deus. Vocês sabem que é só entrar na internet, vocês vão ver. Tem muitos muçulmanos que estão se convertendo a partir de sonhos. Eles sonham, porque lá ninguém consegue entrar e está muita conversão. Não é uma necessidade de Deus. É um privilégio que Deus nos dá. Evangelizar é um privilégio que Deus nos dá, de comunicar aquilo que nós recebemos e fez diferença na nossa vida. Amém. Amém. Então diga, antes da gente continuar, Senhor Jesus,
que eu seja, como Maria, um missionário. Então vamos apresentar a Deus, nosso Pai, em